Bom, boa noite. Vamos começar a nossa terceira web. A turma que está aqui no horário síncrono, né? Perguntou sobre a atividade contextualizada. Aí eu vou ler aqui para tirar qualquer dúvida de vocês. Então, fala, né, primeiro, de que se você usar qualquer referência, qualquer ideia de algum autor, coloque referência. Se utilizar a inteligência artificial, coloque a referência da inteligência que você utilizou. Não confiem na resposta dela, né, só para copiar e colar. Leiam, editem, façam mais perguntas porque já está dizendo, é generalista, ela é generativa, né? E aí ela pega um pouco de tudo que um dia alguém escreveu. E se alguém escreveu algo que não faz muito sentido, aí você tira. Você até pode reclamar com ela, né? Dizer assim, não procede isso aqui, eu quero que pesquise mais profundamente, conversar mesmo, porque na medida que a gente vai corrigindo, a gente vai ensinando. O que eu quero dizer é o seguinte: não é proibido, mas citem a fonte de uma maneira e, lógico, né? Tem gente que coloca o prompt. A ideia é que você tente responder. E se não souber citar a fonte da inteligência artificial, mudem o texto, que ela lhe dê só uma ideia, entendeu? A gestão, mudem radicalmente para o que você sinceramente acha. Sejam sinceros com você, porque o que é que está acontecendo? As próprias empresas, né, que criam as inteligências artificiais, eles estão fazendo fóruns de debate e dizendo e falando da preocupação da gente deixar o cérebro preguiçoso. Então, a gente pode usar, sim, agora criticar profundamente. Aí vamos lá o que diz a atividade contextualizada. A gestão por competência é uma abordagem estratégica que se concentra no desenvolvimento e na aplicação das habilidades e conhecimento dos colaboradores para alcançar os objetivos organizacionais. A gente vai falar sobre isso, viu? Nessa web. Nesta atividade, exploraremos os conceitos-chave da gestão por competência e sua importância para as organizações modernas. É sobre isso que a gente vai falar. Imagine que você foi nomeado gerente de recursos humanos em uma empresa que está buscando melhorar o desempenho e sua competitividade no mercado. Sua tarefa é elaborar um breve relatório para a alta administração, explicando o conceito de gestão por competência. Minha gente, a aula parece que eu li a atividade contextualizada. Ela vai dar subsídios para você fazer isso, nem precisa procurar IA. Explicando o conceito de gestão de competência. Então, ó, é um relatório. Imagine que você é gestor de RH de uma empresa e eles querem adotar gestão de performance e gestão de performance, a base é a gestão por competência. E aí, como você entregaria esse relatório para a alta administração? Então, é um relatório que você vai. Primeiro, ele já diz aí, ó, uma explicação sobre o conceito de gestão por competência. Tem conceito no e-book, eu vou trazer conceito aqui para vocês. Procurem conceito em livros, se vocês tiverem, internet, e vejam o que o que faz mais sentido para você. Se você citar literalmente, aí você coloca o nome do autor. Se você misturar todos os conceitos que você viu e criar um, aí você não precisa. E se você quiser explicar de uma maneira diferente o conceito de um autor, aí você coloca, parafraseando Janailson, estou falando de Janailson porque eu estou vendo ele, parafraseando Janailson, aí diz o sobrenome, ou então o sobrenome dele. Gestão de competência é porque parafraseando eu estou explorando a mesma ideia, mas não estou copiando as mesmas palavras, né? E como sua implementação pode impulsionar o sucesso da empresa? Gente, ó, é exatamente isso, um relatório, elabora um pequeno texto, sim. As deixas explicaram tudo, né? Então tá gravado, né, Ana Cristina? Aí é bom ouvir, viu? A AV1, são questões objetivas, bem simples.
que existe a atividade contextualizada e existe todos os exercícios que a gente tem que fazer. Agora, se o tutor sabe tirar mais, mas vejam, está gravado e assistam a aula de hoje, das 18 horas, que a Ana Cristina disse que eles explicaram tudo. A dúvida é se é para fazer um modelo de relatório ou é para fazer um texto descrevendo a aplicação desse relatório. É um relatório. Um relatório que dê o conceito da inteligência artificial, ou da gestão por competência, e, e como implementar esse tipo de modelo de gestão pode impulsionar o sucesso da empresa. Então, tem muita, muita, muita relação com a aula de hoje. Parece que eu li antes e preparei uma aula para ajudar vocês. Então, copiem, perguntem sobre o que a gente vai ver hoje, porque está dando um argumento aqui, é só escrever. A V2 é o trabalho de extensão, né? Então, nesse caso, não vai ter. Tem final, vigia, ó. Porque trabalho de extensão, Carla, é outra disciplina, é uma disciplina separada. E extensão não tem final, porque extensão é prática. Agora, a V2 ela é tudo objetiva. As avaliações, elas são objetivas e tem a atividade contextualizada que forma essa nota. Só que é assim, veja, tecnicamente, composição de nota e tudo mais é com os tutores. Então, ou você manda uma mensagem para a tutora, ou você assiste o que está gravado, que eu acho que gravou, que foi às 18 horas. Aqui, né? Não foi aqui? Estão misturando duas disciplinas distintas. São distintas, Rafael. Muito obrigada. Isso aí eu sei. A extensão, ela foi uma obrigatoriedade do MEC a partir de 2022. Eles queriam que todos os estudantes fizessem extensão como uma disciplina no currículo. Então, é isso. Vamos ter a aula, certo? Você já gravem aí, ó, o que é que ele quer. Imagine que você está entregando um relatório para convencer a alta administração de que gestão por competência vai trazer um diferencial competitivo, certo? A gente está na disciplina de administração e planejamento, né? Estratégico. E diferencial competitivo, então a gente tem que saber, ter uma noção do que é isso, como a gente vem falando nas webs. Diferencial competitivo é quando eu tenho tenho um atributo, uma forma de fazer as coisas ou de ser, que é diferente de todas as outras empresas do mesmo ramo que eu. Vou dar um exemplo. Ontem eu estava falando com coordenadores do curso de psicologia, e eles falando sobre trabalhar com autismo, disciplinas sobre. Ai, como é o nomezinho que eles estavam dizendo? Sobre que trata de pessoas no espectro autista. Era um diferencial, não é? Porque todos os cursos de psicologia, não só de psicologia, todos os cursos relacionados a cuidados, né, de saúde e de orientação, trabalham com o autismo. Então, não é diferencial de competitivo nenhum, porque todo mundo faz isso. Pode se tornar um diferencial a forma que eu faço. Então, eu posso criar um aplicativo de apoio a quem a cuidar de quem cuida. Eu posso. Aí, ó, Jaísa, deixa eu ver aqui, ó. Eu fiz um texto, peraí. É por causa justamente disso, a minha dúvida. Fazer um texto como todos os outros, ou fazer formato relatório. Não tem parágrafo, mas são tópicos com título e tudo. É um relatório. É isso mesmo, Tassiano. É um relatório. Eu fiz um texto com base nisso, vi vários vídeos do YouTube, estudei, elaborei um texto e tirou 10. Aí, parabéns, viu? Graças, Jailson. Creio que é a forma em si, texto relatório não interfere, Graça, você tem razão, não interfere. O que eles vão ver é se você conceituou gestão por competência e se você argumentou que proposta você deu para isso aqui que eles pedem, ó. Como sua implementação pode impulsionar o sucesso da empresa. Então, tanto é argumentar que é um modelo que está muito em alta hoje em dia por causa do contexto atual do mercado e das pessoas,
e meios de implementar. A aula da gente é praticamente isso, só que você vai ter que transformar em um texto de 20 a 30 linhas, certo? Eu não vi, ainda bem que eu não tinha visto a atividade contextualizada, né? Então, vamos começar. Eu vou compartilhar aqui o slide, aí eu espero que vocês tirem dúvidas e escutem tudo que eu vou falar, pensando na resposta que você vai dar, certo? Vamos começar aqui. Então, ó, eita, é o Web3, eu errei. Senão eu esqueço. Nosso Web3 é sobre gestão por competência, né? E para a gente começar a falar sobre gestão por competência, é importante a gente entender essa ruptura aí. A gente viu a evolução das revoluções industriais, né? E as teorias que embasam a ciência do ato de administrar, vamos dizer assim, elas surgem e elas ficam na crista da onda, seguindo essa evolução da indústria. Indústria 1.0, indústria 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, que é a atual. E aí, existiu uma ruptura entre a era industrial. Espera aí, que alguém falou. Então, essas aulas online entram nas atividades complementares? Não, Carla, essas aulas online faz parte da formação, da exigência, né, que tem que ter. Agora, tirem essas dúvidas com o tutor, com a tutoria, viu? Atividade complementar é tudo que você faz extra sala de aula. Então, vamos lá. Se eu ver que são dúvidas relacionadas à prova, a isso, aí eu vou deixar para o final, certo? Então, vamos lá. Para a gente entender gestão de competência, a gente tem que focar. Eu li Rafael e falei a palavra. É mesmo, Rafael, vamos focar na aula. A gente tem que entender essa ruptura. Então, o modelo de gestão por competência veio ganhando força a partir da década de 1970, né? Quando teve essa ruptura entre a era industrial e houve uma evolução, vamos dizer assim, para a era do conhecimento. Na era industrial, o que era valorizado era a teoria clássica de Taylor, Ford, Fayol, Weber também, mas Weber fala da burocracia. É muito do Taylorismo, Fordismo, que eram engenheiros. Taylor e Fayol eram engenheiros, Taylor dos Estados Unidos, Fayol da Europa, e eles começaram a estudar uma forma de organizar essa indústria. Imagine as pessoas saindo dos feudos, né? Eu vou dar um salto grandioso na história, viu? Saindo dos feudos da Idade Média. Imagine, a Idade Média ela foi caracterizada pela a sociedade vivendo em feudos, senhores feudais e era agricultura de subsistência. Os feudos produziam, que eram grandes fazendas, e eles produziam o alimento para se sustentar. Então, era assim que vivia. Em um determinado momento, essa atividade de subsistência, ela foi deixando excedentes. Então, sobrava. Eu plantava e sobrava. Eu caçava e sobrava. E essa sobra, não tinha muito como armazenar, não era tão evoluído assim, essa parte, né, de eletrodoméstico, vamos falar assim. E aí essa sobra ela começou a ser trocada entre feudos. Ela começou a ser o excedente trocado entre feudos. Isso são anos de história. E aí surge o papel do comerciante, surge aquela pessoa que viajava de feudo em feudo, pegando excedentes, fazendo trocas, comercializando. E aí essa produção de subsistência, esse excedente começou a dar certo. E aí, dando um salto bem grande na história, começaram as indústrias, porque surge a máquina a vapor.
E tudo isso tem interrelação, embora seja, pareça que é linear, primeiro a Idade Média, feudos, aí veio o excedente, aí veio a indústria. Não é. São coisas acontecendo ao mesmo tempo que vão se interconectando e criando um novo contexto. E aí a máquina a vapor, ela deu vazão para que esse excedente fosse maior. Então, aumenta a produtividade. E as pessoas, e aí crescem as indústrias e as indústrias começam a precisar de pessoas. O modo de viver em feudos começa a declinar, começa a entrar em fracasso, e as pessoas vão para a cidade, vão em massa para a cidade. É o êxodo, né? O chamado êxodo rural, vamos dizer assim. E aí, imagina na indústria, homem, mulher, idoso, criança, mulher grávida, já parindo, trabalhando na indústria, e imagine que não existe organização, que entra todo mundo lá e vai produzindo o que tem que produzir, cada vez mais, 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 sem nenhum método, sem organização, sem forma, como a gente conhece hoje. A gente faz estágio, trabalha em uma empresa e ela tem uma organização, tem horário para entrar, horário para sair, tem estações de trabalho, tem intervalo, tem almoço, tem o processo, o que é que eu faço, qual é a minha função, o que é que eu tenho que executar na minha função, é organizado. Mas Taylor e Fayol surgem como duas figuras que começou a querer organizar o processo. Eu ia dizer essa bagaça, mas o processo, né? E aí, ele, Taylor, ele começa a estudar tempos e movimentos para um empregado fazer, um funcionário, um colaborador, fazer a atividade que ele está fazendo. E ele faz um trabalho minucioso porque ele é um engenheiro, né? É aquelas pessoas de raciocínio lógico, de exatas. Ele faz um trabalho minucioso. Imagina uma pirâmide e ele começou a calcular e registrar tempos e movimentos para todo tipo de trabalho que era necessário na indústria. Imagina uma telefonista, o movimento mesmo da mão que ela faz para atender o telefone, colocar no ouvido e falar, fazer o que ela tem que fazer. Ele estudou o tempo disso aí, orientar, ela é de atendimento, ela é o quê? Orientar isso aí, colocar o telefone no lugar e finalizar aquele atendimento. Então ele começou a estudar isso aí. Na mesma época, na Europa, Fayol começou a estudar uma forma de organizar as empresas, essas indústrias. Então, não tem o organograma que a gente conhece hoje, a hierarquia, quem é o chefe, quem é o gerente, quem é que está. Aquele organograma que são os quadradinhos. Fayol, que criou aquela departamentalização, veio dele. E era outro engenheiro. Taylor e Fayol nunca se conheceram, mas era como se eles estivessem estudando, se complementando. Taylor veio estudando tempos e movimentos de baixo para cima e Fayol estudando uma forma, princípios do ato de administrar de cima para baixo. Então, um começou de cima, estratégico, para chegar no tático e operacional, e o outro começou de baixo, do operacional, o famoso chão de fábrica, para o tático e o estratégico. E Ford, ele foi um empresário, do carro mesmo, Ford, que dominou, né? Dominou, porque ele colocou isso em prática, provando que era viável. Então, tem o Fordismo, né? A forma dele trabalhar, que era uma forma bem marcante, vamos dizer assim, baseada nessa exatidão. Focava na padronização, né? Focava na eficiência e no controle. Calma que ainda não chegou na resposta da atividade contextualizada. Focava, mas eu quero que vocês entendam a história, não é para decorar nada, né? Então, eficiência é o quê? É fazer as etapas de um processo da melhor maneira possível. É perfeito. Então, eu estudava aquilo ali e eu fazia as etapas do processo. A eficiência é isso. Padronização, porque todas as pessoas que ocupassem aquele cargo tinha que ter a estrutura física, tinha que ter todos os atributos para ocupar aquele cargo. Se fosse para apertar um parafuso numa esteira de produção para montar um liquidificador, então ela tinha que ter o tamanho ideal para operacionalizar na esteira. Então, o homem era visto como uma extensão da máquina. A máquina, o vapor, né, deu lugar para essas indústrias, essas esteiras. Então, era colocando lenha e fazendo a máquina, a maquinofatura, né, trabalhar.
E aí o que é que acontece? Era como se o homem fosse uma extensão. Ford era muito intenso, porque ele dizia muito assim, ó, o trabalhador só importa para mim do pescoço para baixo. É uma forma de expressar o conceito dos clássicos. O trabalhador era como um executor de tarefas repetidas. Então, eu não quero que ele critique, que ele pense nada. O pensamento, o conhecimento do pescoço para cima fica para os níveis gerenciais. O nível operacional, o chão de fábrica, só tem que fazer o que eu estou mandando, não tem que questionar nada. Então, era bem autoritário, né? E a qualificação técnica era o principal critério de contratação, como eu falei para vocês, né? É, até tamanho para poder se adequar à esteira. Não era a máquina que se adequava ao trabalhador. Era o trabalhador que tinha que ser adequado à máquina. Se não tivesse o tamanho, perdia o emprego, não conseguia um emprego. E aí isso foram anos, né? Então, houve uma ruptura quando houve a revolução informacional. Quando passou para a indústria, né, 3.0, e se consolidou essa ruptura, que começou a ser não o oposto, mas considerar o homem como um ser integral. A revolução informacional trouxe a era do conhecimento, começou a valorizar o capital intelectual. Por isso que estamos aqui. O curso de gestão de RH, de administração, esses cursos de gestão existem porque o capital intelectual é valorizado, né? Valorizou-se também a capacidade de inovar e se adaptar. Isso é bonito de ver, mas inovar é o quê? Mudanças, fazer diferente. E isso causa muita resistência no ser humano, principalmente pelos nossos ancestrais. Veja os nossos ancestrais como eram. Eles aprenderam, boa noite, Laércio, a só trabalhar, 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 trabalhar sem questionar. É um inconsciente coletivo. Então, nossos ancestrais aprenderam assim. Então, hoje é muito forte isso aí. Então, é difícil eu estar aberto a mudanças, mas isso é natural, não é? Algumas pessoas são mais resilientes que outras e se adaptam mais rapidamente. Mas a capacidade de inovar e se adaptar passou a ser e será uma constante em qualquer, não é só num ambiente empresarial de trabalho, no ambiente de trabalho, em todos os ambientes, os âmbitos da nossa vida. Sempre vai mudar e eu sempre preciso me adaptar. Então, eu preciso trabalhar a minha resiliência, que é a capacidade de sair de um declínio. Lembra que eu falei que nós somos seres cíclicos? É a capacidade de sair dessa fase que cai, bem mais forte. É como a fênix, né? Eu caio, declino me reergo de uma maneira muito mais forte, principalmente se eu tenho consciência de que isso é natural. Na nossa última web, que vai ser na semana que vem, eu vou falar sobre isso, sobre uma lei universal que está posta. Se a gente conhece ela ou não, ela está posta, está valendo. Incide na vida de todos nós. Se a gente conhece, a gente usa a nosso favor, né? O aprendizado contínuo começou a ser valorizado. Lógico, se a inovação e a adaptação são as certezas, eu tenho que aprender direto, aprender, desaprender, reaprender. O que me fez cair, eu desaprendo, porque não dá conta mais. Aí eu aprendo outra coisa e vou me adaptando, me adaptando. Então eu tenho que estar sempre aprendendo. Não tem fim, é cíclico. E o foco na resolução de problemas complexos. A gente viu aqui, fez até um exercício, né? Os problemas não têm só duas opções de resposta. Elas têm infinitas opções de resposta. É imprevisível, é probabilístico. Então, eu tenho que ter a capacidade de resolver problemas complexos, e a base para isso é entender a postura sistêmica. Se eu entendo isso, se eu entendo o contexto, se eu entendo as inter-relações de um sistema, como a gente viu em outras webs, eu consigo resolver problemas complexos. E Peter Drucker, que é um dos autores dessa área da gente, que a gente estuda, ele diz que quando eu consigo entender um problema, eu já resolvi 50% dele. Então, entender esse problema é a função de todo gestor. E quando se trata de gestor de RH, eu preciso entender as pessoas, só que eu nem entendo como é que eu vou entender os outros.
Por isso eu estou batendo na tecla, né? A primeira pessoa que você tem que entender é você mesmo. A primeira. E aí, quando você já tiver com uma certa expansão de consciência acerca de você, você vai perceber que você também está com expansão de consciência acerca das pessoas, porque vai evoluindo junto. Eu não preciso primeiro focar em mim para depois começar a conhecer todas as pessoas que eu interajo. Não. Na medida que eu expando o meu autoconhecimento, consequentemente, eu vou tendo uma ideia muito mais ampla das pessoas e das interações, né, que são tão importantes para o sistema. Essa ruptura, ela é causada, né, por essa revolução informacional, pela revolução da indústria 3.0, e o ambiente de negócio se torna VUCA, ou seja, se torna volátil, incerto, complexo e ambíguo, que foi um conceito que a gente viu no contexto. Lembra que eu falei do contexto? Por que eu falei do contexto colocando o mundo VUCA e o mundo BANI? Porque ia chegar em gestão por competência, né? E a gente tem que entender o porquê das coisas. Sempre preze para entender o porquê das coisas. Não se permita fazer nada só porque alguém está mandando você fazer. Não se permita fazer nada só porque todo mundo faz. Primeiro, porque você não é todo mundo. E segundo, porque você deve, né, requerer saber o porquê das coisas. Certo, mas por que eu estou fazendo isso? Né? Não de uma maneira rebelde. Os porquês você vai perguntar a você mesmo. Tá, por que eu estou fazendo isso? Ou eu estava ouvindo o meu marido falar sobre o trabalho. E ele dizendo que as pessoas são pessoas que gostam muito, algumas pessoas, né, do trabalho dele que estavam conversando, de beber, né, de sair para beber, de usar o dinheiro todo para se divertir, de se entreter. Ok, tudo bem, até aí tudo bem. Mas uma em si reclamava demais, né? Mas porque minha vida não sabe, não vai para frente, porque eu nunca tô, eu sempre estou sem dinheiro. E ao mesmo tempo, e ele falando e eu juntando as peças, e ao mesmo tempo ela investe tudo em entretenimento, em lazer. Ah, professor, então não é para fazer isso? É sim para fazer isso, mas tudo demais é demasia. Se eu só dedico se eu só dedico tudo meu à minha meta social, as outras metas elas vão ficar A ação do governo se trata coerentes. de Então, importante para deixa eu pegar aqui o mobilizar o carregador. processo de licenciamento. Então eu tenho que equilibrar. Eu não posso ficar dedicando a uma coisa só. E a meta intelectual, e a meta profissional, e a meta física, e a meta espiritual, e a meta familiar, né? E todas as outras metas. Então, ninguém vai mudar por ela. Não é a empresa dar um aumento que vai mudar. Quem tem que mudar é ela, não é? Ela tem que testar. Um mês eu saindo 2, 3 finais de semana do mês. No outro mês eu diminuo. No primeiro mês eu saio todos os finais de semana. No terceiro eu vou diminuindo, porque eu quero ver se sobra mais dinheiro. Não tem nem como dizer, ter dúvida. Sobra, não é? Lógico que vai sobrar. Então, eu preciso saber, né, que tudo está em mim. Toda resposta está em mim. Eu sou a causa de todos os meus problemas e de todas as minhas soluções. Então, essa revolução informacional causa, né, deixa o ambiente de negócios assim. Não é que ele deixa, não é que essa ruptura entre uma era e outra trouxe essa consequência. É que essa ruptura entre uma era e outra fez a gente entender que o mundo de fato é assim. Não é tão previsível quanto os iluministas nos ensinaram. Não é, né? Que é dessa era industrial, lembra? A Revolução Industrial, o Iluminismo, tudo numa época só, a Revolução Francesa, tudo numa época só. Nesse contexto, permeado pela volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, o sucesso econômico está atrelado à inovação contínua. Ó, preste atenção nas palavras. Inovação contínua é mudança sempre. Não é mudar alguma coisa completamente diferente. É a mesma coisa feita de maneira diferente. Dos trabalhadores de aprenderem constantemente. Então, é virar a chave, é mudar o mindset, mudar o modelo mental. Na última web a gente vai falar sobre modelo mental. Eu tenho que dar tempo de falar sobre tudo. Eu tô
tô deixando bem explicados os slides, porque se não der tempo de falar, vocês ficam com eles. Então, assim, entendeu que eu já estou começando a dar a resposta da atividade contextualizada, só que eu não vou dar a resposta pronta, vocês precisam desenvolver o pensamento crítico. Assistam filmes no YouTube, perguntem à inteligência artificial, mas sejam extremamente críticos para poder, porque só o treinamento disso, né, só se você se permitindo isso, vai fazer com que você desenvolva. Não, Mona Lisa, porque eu infelizmente tive um imprevisto e lembra que eu cancelei, né? Não sei se você, foi muito em cima da hora, eu não sei se vocês viram. E aí eu adiei a aula que era para ser antes de ontem para a semana que vem. Aí essa é a Web 3, a gente vai ter a Web 4. A avaliação 1 é a atividade contextualizada, mas tem, eu acho que é melhor vocês perguntarem ao tutor, porque tem exercício, sabe? Mas eu não sei como foi planejado esse semestre. Tem um exercício, né? 10 questões objetivas. Então, entenderam aí alguma dúvida? Aí, quando a gente vem para o mundo VUCA, me digam aí se entender, senão eu vou falando, cagota, sai feito um trem desgovernado, viu? Aí, quando Professora, a eu gente fala do mundo VUCA, eu trouxe aqui uns exemplos, certo, Pauliana? Ou eu trouxe aqui uma explicação, né? O mundo VUCA fala de volatilidade. Aí está aqui a explicação. Há 10 anos, seria quase atrás, né? Seria quase impossível trabalhar de home office. A gente começou a tangibilizar essa realidade depois da pandemia, ou seja, 5 anos. Ou ter aulas à distância pelo computador. Há 10 anos a gente já tinha, viu? Assim sendo, durante esses 10 anos, os avanços nas redes de comunicações foram gigantescos e permitiram uma expansão da internet e dos meios digitais, né? É a era do conhecimento, essa era informacional. Dessa maneira, a volatilidade, quando fala do mundo VUCA, se refere justamente à rapidez como as mudanças estão ocorrendo no mundo atual. Muda muito rápido e está mais rápido ainda. Inteligências artificiais que mudam a cada hora, não é a cada ano, né? VUCA e um novo ambiente para qual os trabalhadores acham? Sim, o mundo VUCA são atributos do contexto atual, Jailza, do contexto atual do mundo dos negócios, entendeu? Aliás, da sociedade como um todo, da humanidade como um todo, que é um mundo que a gente percebeu volátil, ou seja, que muda muito rapidamente, né? Aí tem incerto, que aí é o U, é incerteza em inglês, né? Incerto, que fala de um futuro incerto. Lógico que o futuro é incerto, né? O futuro depende do que eu estou fazendo hoje, eu não tenho certeza. Agora, eu tenho certeza do que eu planto, eu não tenho certeza do que eu vou colher. Eu posso gerenciar o que eu planto. E a colheita, né? Ela é certa. A semeadura é livre, a colheita é certa. Professora, eu fiquei na dúvida porque Vulcan não foi depois da Guerra Fria, agora não seria. Bunny é uma evolução do mundo VUCA, Rafael. Eu vou falar do mundo Bunny aí, vou fazer a ligação. É porque no contexto eu joguei a sementinha e disse que a gente ia que a gente ia é, aprofundar. Estou um pouco confusa, muita coisa. Mas eu estou explicando bem direitinho a lógica, entendeu? Su, preste atenção. Se ficar confusa depois dessa explicação do mundo VUCA e do mundo Bunny, aí você faz as perguntas mais diretas e eu respondo. E Rafael, não bugou não. É isso mesmo que você está que você está pensando. A ruptura, né? Ela vem por quê? Porque a gente finalmente caiu a ficha e a gente entendeu que o mundo muda muito rapidamente. Como é que eu comecei a ter essa sensação? Como é que eu comecei a sentir isso? Que muda muito rápido. Minha gente, segunda-feira foi ontem. A gente já está no final da semana. O tempo muito rápido. Essa sensação e essa impressão de rapidez. Primeiro, não é, hoje em dia não é mais sensação, é uma realidade. E essa impressão veio à tona, veio para a minha consciência com a evolução dos meios de transporte, veio. Tassiana, passa voando.
Porque na medida que eu recebo uma informação, uma notícia da minha família, em tempo real, no WhatsApp, tá lá, o bebê da minha irmã nascendo e ela mandando o vídeo do parto em tempo real, como se eu estivesse lá. E antigamente alguém tinha que ir andando, né, de um extremo para o outro para dizer que um bebê nasceu. Quando chegasse lá, o bebê já tinha 15 anos. Então, a rapidez se dá por a evolução dos meios de transporte. Começa por aí, né? E aí a incerteza é isso, o futuro é incerto, né? Não adianta eu ficar só sentado planejando, fazendo planejamentos e planos de longo prazo, a não ser que esse planejamento considere, né, essa mudança, essa certeza, que eu não fique me punindo porque o que eu planejei não saiu como foi planejado. As ferramentas da administração, né? A gente está falando de administração estratégica. As ferramentas da administração, elas sempre prezam por isso. Planejar, organizar o PDCA, né? Dirigir e controlar. Ou o PDCA é planejar, fazer, controlar e agir. Na medida que eu controlo, eu estou considerando a incerteza. Porque quando eu planejei, eu era muito diferente de mim mesmo quando eu estou executando. Tira por a gente, né? A gente faz o rascunho de um texto, quando a gente vai colocar na vida, na Vera, né? Quando a gente vai fazer o texto mesmo que a gente vai entregar, a gente sai mudando coisas. Então, eu já mudei da escrita de um rascunho para o texto em si. Então, eu começo com essa ruptura, as pessoas começam a ser instigadas a usar do pescoço para cima. A cultura era, não interessa o que você está pensando, só trabalho. Aí eu passo a valorizar o capital intelectual, né? E aí as pessoas começam a entender, de uma maneira geral, que o mundo é volátil, ou seja, muda muito rapidamente. Volatilidade é isso, muda rápido. É incerto porque eu não tenho certeza do futuro, eu não posso dar certeza do futuro. E essa incerteza, ela é muito coerente com a nossa natureza de ser humano, porque nós somos, enquanto natureza, completamente probabilísticos. Tudo pode acontecer, né? E aí eu preciso ter dentro do meu planejamento. A professora Sandra está dizendo, numa disciplina de planejamento estratégico, porque é isso, né? Gestão estratégica, que é complicado traçar planejamentos ou planos de longo prazo? Não. Eu estou querendo dizer que o fato de você sentar e traçar um planejamento para daqui a 5 anos, sem considerar a mudança como a única certeza, é loucura, porque você só vai adoecer e se estressar. Eu tenho que considerar que quando as pessoas forem colocar em prática o que eu planejei, vai mudar tudo. E eu tenho que controlar para ver por que mudou e agir em cima daquilo que mudou e deu errado. Aquilo que mudou e deu certo, eu registro e copio. É o pensamento iterativo, né, do design thinking. Iterativo é o seguinte, deu certo, eu vou seguindo o que eu planejei. Aí deu certo, deu certo, deu certo. Aqui deu errado, eu volto, faço tudo de novo, copiando o que deu certo e sigo outro caminho. Esse é o pensamento iterativo. Eu não descarto. E esse erro me ensina, porque ele é um erro para aquilo que eu quero. Pode ser que ele seja uma resposta para outra coisa que eu vou querer. Assim, Thomas Edison conseguiu dominar a energia. Thomas Edison e companhia, porque Tesla fazia parte da equipe, né? E aí, a complexidade é essa ideia sistêmica, né, de interconexão e interdependência são igualmente muito presentes na modernidade, não, sempre foram, mas a gente não tinha consciência. Nós somos seres interconectados e interdependentes. Sozinho a gente não faz nada, não vai para canto nenhum. As variáveis mudam em uma fração de segundos, é. E precisamos sempre rever e ajustar o planejamento. E está tudo bem, eu mudo 80% do meu planejamento. Jailson, o VUCA descreve um ambiente de negócios volátil e incerto. Já o BANI, que surgiu após a pandemia, reflete um mundo ainda mais complexo e desafiador, com sistemas. Eu vou fazer a ligação para vocês entenderem, viu, Rafael? É o que Jailson está falando. Ansiedade generalizada, dificuldade de entender o que está acontecendo. E isso é natural. Existe uma diferença entre natural e normal. Normal é norma. É aquilo que a gente aprendeu como
uma forma, né? Uma norma. Natural, é nato, né? De todo ser humano. E é natural que seja incompreensível. Como é que eu lido com a incerteza? Me informando, fazendo o que vocês estão fazendo aqui. Estudando, lendo, me informando, conversando, trocando ideias, né? Dessa forma, antes de tomar certas decisões, faz necessário estudar e analisar toda a complexa rede de interações. Lembra da visão contextualizada? Eu não posso tomar uma decisão rápida com poucas informações. Eu tenho que tomar uma decisão bem pensada. Lidando com pessoas, sempre eu vou dar exemplo, né, de lidar com pessoas por causa do curso de vocês. Eu aprendi com um ex-diretor meu, vinha uma pessoa muito chateada, muito querendo conversar com ele, porque alguma coisa chateou ela. Aí ele fazia ela esperar bem muito, eu ficava agoniada. Eu disse, por que não recebe logo essa pessoa? Ela já está nervosa, vai ficar mais ainda. Ele, não, calma, ela tem que se acalmar. Ela não vai ouvir nada, que ela está fora do seu equilíbrio. Um dia ele me disse isso. Ela vai se acalmar. Se possível, ela só volta amanhã, porque eu não vou atender ela hoje, só vou atender ela amanhã, porque ela precisa dormir. Entendeu? Porque se ele atendesse ela naquela hora, só ia ficar uma comunicação linear, violenta, de ataques. Então, quando a pessoa se acalma, ela entra no seu eixo e fica melhor de conversar. Eu já disse a uma pessoa: você pode ir para casa, quando você se acalmar, a gente volta, porque você agora está sem condições de se comunicar. Ela não ia escutar nada, ela só ia atacar, porque estava fora de si, né? É, além disso, são inúmeras variáveis que influenciam o sucesso ou o fracasso de um projeto, por exemplo. E para que eu lide com essas inúmeras variáveis com essa certeza, eu tenho que me informar. Quanto mais eu me informo, melhor, né? Mais assertivo vai ser a minha decisão. E eu não preciso passar a vida decidindo, né? É só considerar várias possibilidades. Então, a complexidade é porque a gente se deu conta do quanto a gente é interdependente e do quanto a gente é interconectado. Por que a gente deu conta disso? Porque quando a gente vai estudar inteligência espiritual, a gente entende que a gente é energia. Nós somos um fractal de uma energia primordial. Olha o que eu falei. Uma energia primordial. É como se fosse uma onda de energia. Então, o Wi-Fi, né? Não é aquela torrezinha com um negocinho saindo. Pronto, aquilo é energia. Imagine uma única onda e eu sou um pedaço dela. Então, nós somos interconectados, não é interconectado por celular, por esse computador ou esse dispositivo que vocês estão utilizando para mediar a nossa comunicação. Não é interconectado assim, é interconectado de uma maneira profunda. Então, o que eu falo, o que eu penso, o que eu faço, interfere na vida de vocês, direto ou indiretamente, né? Tudo que a gente está conversando aqui vai ser captado por todos os dispositivos que estão ligados no mundo. Se a pessoa vai sintonizar para ouvir literalmente o que a gente está falando, é só uma questão de escolha. Mas qualquer pessoa que sintonize vai se conectar. Por isso que é muito arriscado a gente dormir com TV ligada, não sei o quê, porque a gente vai ficar sendo influenciado sem ter filtros. Eu vou falar mais sobre isso quando eu falar sobre inteligência espiritual. E a ambiguidade, todas as características anteriores levam à criação de um mundo baseado na ambiguidade. Acima de tudo, as possibilidades são várias, então é ambíguo. Não existe só uma resposta certa, existem infinitas respostas certas. Mas qual eu vou escolher, professora? Eu vou enlouquecer. Isso é o caos. Mas o caos é a única teoria que nos explica, porque nós somos seres imprevisíveis. Igual como a chuva. Quando a chuva começa a cair, eu não posso prever onde é que o próximo pingo vai cair e com qual velocidade. A gente é assim, que a gente é formado de átomo, e átomo é energia, entendeu? Tanto no campo interpessoal quanto no campo das relações empresariais e econômicas. Mas tem um segredo. O campo das relações empresariais e econômicas é formado por pessoas, interpessoal. Assim sendo, cabe a cada um escolher um determinado caminho a ser seguido. E cuide do seu caminho que você escolheu. Deixe o caminho do outro.
para de julgar tudo que eu queria agora, da onde nasceram uma resposta. Que problema? Ah, Mona Lisa, já estou ligada. A gente conversa. Assim sendo, cabe a Mona Lisa, pare de focar nisso e preste atenção na prova, na aula, viu? Pare de focar, porque vê, você está startando o efeito Zenão. Imagina que eu planto uma semente de maçã. Fui lá, peguei a semente, fui lá, cavei, botei a semente, um feijão, vamos lá, um feijão que é mais fácil, até as crianças plantam, né? Um feijão, eu quero um pé de feijão. Aí eu vou lá, pego o feijão, boto no algodão, ele faz aquele brotinho, eu vou e plantar, e vou e planto, né? Só que todos os dias que eu acordo, eu tiro a terra para olhar se o feijão está crescendo. Ele vai crescer? Se todo dia eu abrir, né, o feijão que eu plantei para ver se ele está crescendo. Então eu estou medindo todo dia, ele não vai crescer nunca. Eu tenho que plantar e deixar ele seguir o fluxo natural dele, da missão, do propósito dele. Entendeu? Vou dar um exemplo melhor. A gente chega no restaurante, né? Digamos que todos nós vamos para uma pizzaria. Aí a gente chama o garçom e pede uma pizza. Ah, traga uma pizza de pepperoni. Aí ele anota o pedido e sai. Quando ele sai, ei, vem cá, vai trazer, né, o meu pedido. Aí ele, vou. Aí ele sai. Vem cá, é de pepperoni, lembra? Vem cá, eu não deixo ele sair. Eu fico sempre medindo, sempre chamando, sempre reafirmando. Nunca esse pedido vai sair. Porque quando eu sento num restaurante, faço um pedido, ele vem. Porque eu soltei, eu fiz o pedido e soltei, tendo a certeza de que vai chegar. Porque eu pego o meu telefone, faço uma ligação para minha mãe e eu tenho certeza que ela vai atender. Eu sei que ela, se ela não vai atender, sabe que estiver ocupado, né? Então, eu tenho que ter essa. Isso é fé. Se eu sento no restaurante, faço um pedido ao garçom e volto para conversar com os meus amigos, ou ver meu celular se eu estiver sozinha, eu soltei, eu tive fé que ele vai fazer o trabalho dele e a comida vai chegar. E isso acontece. A mesma base para tudo na vida da gente. Então, assim, às vezes a gente tem que parar de medir. A gente não já fez a nossa parte? Para de medir. Para de falar. Porque senão eu starto o efeito Zenan, que é o efeito. Vá ferver um leite. Faça essa experiência. Pegue o leite, bota numa panela e bota para ferver. Fica olhando, porque se ele esborrar, vai melar o fogão todinho. É péssimo limpar fogão que cai o leite, né não? Aí você fica olhando. Nunca vai só, nunca só. Ele vai subir, mas tão devagar que ele dá impaciência. Porque você está retardando o efeito. Você está retardando o que ele tem que fazer, né? Aí você fica olhando, olhando, olhando. Aí de repente passa uma mosca. Aí você faz assim. Quando você faz assim, ele sobe. Porque você parou de medir. Quando você para de tirar a terra para ver se a semente está crescendo, ela cresce. Quando você para de chamar o garçom para reafirmar o seu pedido, ele vai e ele faz o pedido. É isso que eu estou dizendo, né? É essa natureza que a gente tem que começar a virar o nosso modelo mental. E aí vai para coisas maiores, né? A mesma base para qualquer coisa. Cabe a gente escolher qual é um determinado caminho. Tem vários caminhos. É muito ambíguo, porque tem vários caminhos, né? Vale a pena investir no negócio digital ou abrir uma loja física? É melhor contratar funcionários especializados em marketing ou cuidar das redes sociais por conta própria? É melhor terceirizar ou contratar equipe própria? E não só tem essas duas opções, tem mais inúmeras opções, né? A presença de inúmeros cenários possíveis marca esta ambiguidade. Aí, Rafael, a gente vai para a evolução do mundo VUCA. A pandemia, ela traz de volta, né, essa consciência do mundo VUCA. Só que na pandemia, a gente aprende mais ainda. A gente evolui essa consciência, a gente expande essa consciência para o mundo Bunny, né? E aí, ó, a relação que eu acho que vai ajudar você a tirar qualquer dúvida. As tantas mudanças do volátil de VUCA, isso não é meu, viu? É de Marcelo Pimenta. Eu trouxe um slide depois para dar referência, mas já estou dando aqui gravada. As tantas mudanças do volátil de VUCA, eu só mudei um jeitinho de falar.
trazem uma configuração de estruturas frágeis. Então, ó, muda tanto, tanto, tanto que eu começo a perceber que as estruturas elas são frágeis, porque elas mudam a todo tempo. E onde é que vai estar uma base forte, professora? Se eu entendo que as estruturas são frágeis porque elas mudam o tempo inteiro, eu vou ter que viver com a fragilidade sempre? Não, por isso que soft skill está em alta. A base das estruturas não está nelas, está nas pessoas que entendem os seus valores e o seu propósito. Por isso, inteligência espiritual. Então, quando eu, enquanto ser humano, tenho certeza de quem eu sou, conheço quem eu sou, sei do que eu sou capaz, pode qualquer pessoa vir falar, até meu chefe dizer que eu sou incompetente. É a opinião dele. Eu tenho muita consciência do que eu sei, do que eu sou e do que eu faço, né? Quando eu tenho força, base sólida, vem das pessoas e não das estruturas, né? A força, veja, pensamento linear industrial, pensamento sistêmico, pensamento industrial. A força está nas estruturas. Não tá, elas são frágeis, sabe por quê? Porque elas mudam o tempo inteiro. Aí, pensamento sistêmico, a força está nas relações entre as estruturas. No produto das relações entre duas pessoas, duas máquinas, uma pessoa e uma máquina. É o resultado dessa interação, porque nós somos interconectados. As incertezas se tornam tamanhas, ou seja, tão certeza, a única certeza é a incerteza, né? Que a gente se torna cada vez mais ansioso. Então, eu tenho que entender que a incerteza é a única certeza. Por que incerteza? Porque a probabilidade me dá incerteza, não me dá certeza de nada. A probabilidade, esses conceitos aí vêm da inteligência espiritual, que é embasado na física quântica. A física quântica nos ensina que ninguém pode calcular, ver de onde vem a incerteza, né? A consciência da incerteza. Os cientistas descobriram que eu não posso calcular das partículas subatômicas velocidade e localização ao mesmo tempo. Ou eu calculo um, ou eu calculo outro. E o átomo, eu pensando no átomo indivisível, a menor porção de uma matéria, a matéria macro, eu sei a velocidade e a localização dela. Eu consigo calcular com uma fórmula matemática. Só que o mundo interno, que é de como a gente é formado, é incerto. E a ansiedade se dá quando eu não entendo essa natureza. Ela se dá quando eu saio do agora, que é o único tempo que eu tenho, não é? A complexidade deu lugar, a complexidade do mundo VUCA deu lugar a mim, a gente já chegou na nossa hora. Ah, não, mas aí eu perdi não, né? Dediquei meia hora para ficar falando com vocês, ou mais, né? Rafael que eu diga, que ele chamou a atenção da gente. A complexidade deu lugar à não linearidade. Não sabemos de onde as coisas chegam, nem para onde elas vão. Só que quando eu considero que tudo é não linear, ou seja, é cíclico assim, ó, como o símbolo do infinito, aí eu sei qual é a essência disso. Então eu sei muito bem de onde elas vêm e muito bem para onde elas vão. É para um lugar só. E isso não me deixa ansiosa. É quando eu expando o meu conhecimento, né? A ambiguidade, a dúvida do que é ou não é, passa a se tornar incompreensível, porque não só existe uma coisa que é ou não é, existe muito mais coisas aí, que é muito mais complexo. Então é incompreensível porque eu não dou certeza. Esse é o mundo VUCA. E aí ele continua, né, falando um pouco sobre cada um, ó, do mundo Bunny. Viu? Acho que foi Rafael que perguntou, né? Do mundo Bunny. É um mundo frágil, aquilo que muda rapidamente é frágil, não tem raízes sólidas e pode se desfazer a qualquer momento, gerando um forte impacto em um mundo interconectado. Porque quem tem que ser forte são as pessoas e não as estruturas. Ansioso, o imprevisível gera ansiedade pelo desconhecido, prejudicando o foco, mas estimulando a necessidade da prática do poder da ação. Não é? O imprevisível gera ansiedade pelo desconhecido porque eu tenho medo do desconhecido.
Na aula que vem eu vou mostrar um vídeo muito legal. É curtinho, um texto, né? Professora, dê uma sugestão de filme de gestão de recursos humanos. Vou dar, Laércio. Muito bem pensado. É, o imprevisível, né? Sim, o desconhecido a gente tem medo. Vê bem, ela fala isso de quem tem medo do escuro. Vocês vão identificar esse exemplo que eu vou copiar dela, viu? Vou parafrasear, porque eu não vou dizer com as mesmas palavras que ela. Por que a gente tem medo? Porque as pessoas que têm medo do escuro não gostam de levantar e ir na cozinha tomar água no meio da noite, achando, porque tem medo do escuro. E ela tem medo do escuro por quê? Porque ela espera do escuro algo muito ruim. Por que eu não espero algo muito bom? É uma escolha. Eu escolho o que é que eu espero. Aí ela faz assim: por que ao invés de eu esperar me deparar com uma pessoa caída no chão, toda ensanguentada com a faca, eu não espero me deparar com um pote de brigadeiro? Aí eu vou parando de ter medo do escuro, do desconhecido. Por que eu tenho medo do desconhecido se eu sei quem eu sou? Se eu sei do que eu sou capaz? Se eu sei das minhas habilidades? Entendeu que a força está nas pessoas? Não linear. Um novo sistema de causa e consequência se estabelece em que uma decisão tomada hoje pode ter resultados desproporcionais e imprevisíveis diante da aceleração dos acontecimentos. A ideia. Obrigada, Adriana. Essa ideia aqui é muito legal, por isso que eu literalmente trouxe o slide de Marcelo Pimenta. Ele é um palestrante nessa área de mundo VUCA, sabe? Nesses temas de mundo VUCA e BANI. Vê, o sistema de causa e consequência que a gente aprende é a lei de Newton, a lei da causa e do efeito. Então, se eu pego essa caneta aqui, cadê meu caneta? Se eu pego essa caneta aqui e eu jogo ela, ó, ela é macro, todo mundo tá vendo, né? Eu jogo ela pela janela, a causa vai ser a força que eu vou colocar nela. E ela vai acelerar e vai cair. A consequência é que ela vai cair lá fora, no prédio, né? Só que eu começo a entender que a causa e consequência é uma lei universal interna. A causa e consequência não é uma força que imputa, eu empurro o Janaílson, né? Que o Janaílson é o meu modelo porque ele abre a câmera. Aí eu fico vendo ele. Mas eu tô vendo a foto de Su e de Chamila. Jailza, aumenta aí o áudio. Acho que ativou o alto-falante do dispositivo, ou do computador ou do celular. Então, não é a força de eu empurrar ele e ele ter a consequência de cair. Não. É a causa ou efeito que eu começo a perceber que ela é de dentro para fora. Então, se eu quero mudar o mundo ao meu redor, eu tenho que mudar quem eu sou. E isso pira as pessoas, porque ela tem que abrir mão do controle, né? Eu não vou aprofundar isso porque eu vou falar na última web. Então, tem resultados desproporcionais e imprevisíveis, porque a colheita, eu não sei se você já viu esse ditado, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, eu escolho o que eu vou plantar, só que eu não consigo prever o que eu vou colher. Eu tenho uma ideia, então eu só controlo o que eu vou colher quando eu controlo o que eu vou plantar. Se eu sou uma pessoa que no ambiente de trabalho fica falando mal de todo mundo, fica falando os defeitos do chefe para um e para outro, eu estou semeando o quê? Eu vou plantar o quê? Pode ter certeza que daqui a 5 anos você não vai estar nesse lugar, não é? Porque eu vou colher mais daquilo que eu estou plantando. Se eu planto maçã, eu não colho abacate, né? Então, eu controlo a colheita quando eu tenho consciência da semeadura. Hoje, uma grande amiga que trabalhou no mesmo grupo que eu trabalho, e eu mantenho, né, tento manter as relações, eu falei para ela, eu gosto muito de você, porque você tem uma alegria genuína. A gente tem que falar as coisas que a gente acha de bom das pessoas. Ah, professora, depois eu falo, mas você não tem o depois, você só tem o agora. Se você pensou nela, fale agora. Agora, vocês não estão em casa? Fala aí para quem está na casa. Ei, eu te amo, eu gosto de você. Agora, você só tem o agora. Isso é importante para mim. Muito obrigada por me apoiar para assistir essa aula. Se não tem, fale para você mesmo. Muito obrigada por se permitir ficar nessa aula. Então, aí ela, é assim, e uma alegria inocente, no bom sentido, porque não, é uma alegria dada, que não quer nada em troca.
ela sabe, é exatamente o que ela vai colher. Só pessoas que vão ajudar, que vão dar mais do que ela está dando, entendeu? Então, isso é muito bonito. Não é assustador o mundo Bunny. É muito bonito, né? E incompreensível porque o acesso e o controle de dados podem parecer uma fonte de soluções, mas a capacidade humana de processar as informações não mudou. E o excesso delas pode gerar justamente o efeito contrário, a ansiedade. Em muitos momentos faltam-nos respostas. É tanta informação que a gente não sabe o que fazer. Toda aula é diferente. Ah, mas, oh, meu Deus. Muito obrigada, Chamida. E aí surge, né, depois desse mundo VUCA e mundo Bunny, surge, e dessa era do conhecimento, a diferença, a gente começa a perceber a diferença entre qualificação e competência. Tá vendo que eu estou chegando no conceito de competência? Só que para entender gestão por competência, você tem que entender por que ela surgiu. Qual é a razão de surgir isso? Não adianta só decorar o conceito. Se decorar o conceito, amanhã você esquece, né? Aí a qualificação e a competência, ela não substitui a qualificação. O mundo Bunny não substitui o mundo VUCA. Não substitui. Ele é só uma evolução da mesma coisa, né? A qualificação é basicamente o que o cargo exige. Qual é a sua qualificação? Ah, eu sei datilografar. Então você vai assumir, eu sei datilografar é das antigas, já entreguei minha idade, né? Eu sei digitar, digitalizar documentos. Então a sua função vai ser essa. Ah, eu sei interpretar texto, eu sei escrever, eu tenho escutativa. Então você vai ser copyright. Pronto, cheguei no momento atual. Você vai ser isso, você vai ser criador de conteúdo, né? O cargo exige uma qualificação, o cargo que você vai assumir exige uma qualificação. É formal e estática, é diploma, e o curso que vocês estão fazendo é estático, é esse que vocês vão fazer. As turmas que vão fazer a prova para o ciclo de humanas, no qual a gente faz parte, vai ser a sua nota para sempre, é estático. As pessoas que vão fazer prova do ENAD, vocês vão fazer prova do ENAD no final do ano? Me digam aí. Não, nunca ouvi falar nisso, né? É a outra turma de planejamento e gerenciamento de carreira. Eles vão fazer a prova com vocês. A nota que eles tiraram. Ó, Milene, ó aí, ó. E Milene, Stephanie, Ingrid, faz amizade com essas meninas, que eles vão fazer a prova por quem não vai fazer. E vai ficar a sua nota para sempre. É um privilégio, viu, Milene? Stephanie, Ingrid, todo mundo que vai fazer a prova do Enem de hoje, é um privilégio, porque você vai fazer por você e você vai representar todo mundo que vai se formar pelos próximos 3 anos. Laércio, bora fazer. Façam. E se quiser me colocar, pode colocar, sabe por quê? Eu tenho um segredo para fazer uma boa prova. É a prova do Exame Nacional de Desempenho do Estudante. A prova que você não tem o Enem, quando você sai da faculdade, você faz uma prova também. Só que nem todos, é só quem vai terminar. Vou mandar, Milene. Vou mandar aqui mesmo no chat para todo mundo. Sabe qual é o segredo de fazer qualquer boa prova? Inteligência emocional. A gente vai falar sobre isso na aula que vem. A qualificação é comprovada por diplomas ou certificados, ou seja, hard skill. É a capacidade potencial. Um exemplo: diploma em gestão de RH, certificação em recrutamento e seleção, certificado, diploma, declaração, tudo que é tangível, tudo que é hard skill, ou seja, uma habilidade mais dura, mais tangível, vamos dizer assim. E a competência é o que o indivíduo entrega. É dinâmico e contextual, porque o indivíduo muda. Então, a aula que eu ministrei hoje sobre isso foi infinitamente diferente e infinitamente melhor daquilo que eu posso dar da aula que eu ministrei de gestão por competência na época da pandemia. Ontem, hoje de manhã, porque eu mudo, né? Manifesta-se na prática. Não tem como eu identificar, né, naquele colaborador que ele tem soft skill, é só no dia a dia mesmo. E
ENAD, deixa eu colocar aqui. No final eu explico. E a capacidade real de agir e gerar resultados. Ou seja, ser proativo, ter calma para entender um problema, porque quando eu entendo ele, eu entendo 50, eu já resolvi 50% dele. Entender que os problemas são complexos, porque as pessoas são complexas, inclusive eu, que estou analisando o problema, né? O pioneiro foi David McClellan. Ele argumentou que o sucesso profissional depende mais das competências do que da inteligência formal. Simplesmente ele disse inteligência emocional é mais importante do que diploma. Só que ela elimina o diploma? Lógico que não. O diploma lhe dá acesso, ela lhe mantém, né? A soft skill, não só a inteligência emocional. Esse é o David McClellan. Em 1973, ele veio, né, com o modelo SHA, que a gente conhece. A competência é uma característica mensurável que diferencia o nível de performance de uma pessoa. Quando eu falo de gestão por competências, eu já estou aumentando o nível de gestão de uma empresa, porque eu estou dizendo que ela vai mensurar a competência, a performance de uma pessoa. Para ela mensurar a performance de uma pessoa, ela tem que considerar a competência necessária para aquele trabalho, para aquela função. É o conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes, chá, que possibilitam uma pessoa a desempenhar determinada função. Eu botei nada e não respondi, ó. Determinada função na busca de resultados concretos. Por quê? Porque a performance ela traz a tangibilidade do meu sonho. Ah, professora, eu quero daqui a 5 anos, no longo prazo, pode ser no médio também, estar no seu lugar ministrando essa aula. Super possível. E quem sabe eu não estou no teu lugar assistindo a tua aula, né? Super possível. É só você, é um sonho, agora é. Mas eu crio um plano para cumprir esse sonho. Aí eu quero terminar o curso, passando por média em tudo, tirando mais do que 8 em tudo, eu quero como, né? Depois de terminar, eu sei que eu tenho que fazer uma especialização. Daqui a 3, 4 anos eu consigo ministrar essa aula da professora Ana, certo? Então é quando eu tangibilizo. É, Aqui é uma maneira mais de entender o chá, né? O chá é essa interseção aqui, ó, entre o que eu sei, como eu aplico o que eu sei e o que eu quero ser. É o que eu sei, conheci o saber, o know-how, saber fazer e o querer fazer melhor, é a atitude. A interseção desses três é a competência. Não sei se vocês estão vendo meu mouse, deixa eu botar o ponteirozinho, né? Ó, aqui, ó. A interseção desses três aqui é a competência, certo? E o chá, ele é muito ambíguo, lógico, né? Porque ele tem uma parte explícita, ou seja, uma parte que eu tangibilizo, que eu consigo ver, que é o saber, é o ser, o conhecimento, né? Teorias, conceitos, métodos, processos, políticas, procedimentos, regras, tudo isso é tangível. A aula vai até que, eu já devia ter terminado, Jair, mas vocês ficaram tirando dúvida da avaliação, aí eu vou compensar. Então, a gente termina 9h30, certo? E o nível tácito, que é aquele nível que não é dito, ninguém chega e diz. É silencioso, é sutil. O saber fazer, ele tem uma parte explícita e uma parte tácita. Ah, eu, Chamirla, Su e Janaílson, a gente fez o mesmo curso. Mas o que eu fiz com esse curso foi diferente. E pior não, e melhor, cada um fez da minha forma, da sua forma, né? E aí, o saber fazer é colocar em prática o que eu aprendi. Capacidade de usar o conhecimento e produzir resultados de valor. A forma que eu faço é muito tácita, não está escrita, é uma forma subjetiva. O saber ser é saber relacional, comportamental, reações, equilíbrio emocional. É tácito, eu não consigo escrever. Até porque eu não consigo prever, né? E aí, tácito é tudo aquilo que não é dito. Eu sei porque eu sei. Ah, como é que você sabe? Porque eu sei.
Não sei explicar como é que eu sei, eu só sei, né? É tácito, não tem nada, nenhuma norma escrita, certo? Na prática, o conceito da gestão por competência, né? O chá é, eu já expliquei isso, mas eu trouxe exemplos aqui, né? Um exemplo do conhecimento, que é a bagagem teórica e técnica que uma pessoa tem. Saber sobre legislação trabalhista, teorias de motivação, sistema de folha de pagamento. Estou falando de DP, estou falando de RH, certo? Subsistemas de RH. Então, dentro do subsistema do RH, que é formado por treinamento e desenvolvimento, DP, recrutamento e seleção em medicina e segurança no trabalho, são funções básicas, viu? Pode ser que se destrinche de outras formas nas empresas, mas a base é essa. Todo o RH, todo o departamento que lida com as pessoas que trabalham na organização tem que ter DP, tem que ter treinamento e desenvolvimento, tem que ter recrutamento e seleção e tem que ter medicina e segurança no trabalho. Senão, não funciona. É outra coisa, menos RH. Habilidades, saber fazer, aplicação prática do que eu aprendi. Saber fazer uma entrevista de desligamento, eu sei a teoria e eu sei fazer. Conduzir um processo seletivo, utilizar um software de gestão, porque eu sei. Ah, professora, eu nunca fiz RH, mas eu trabalho na minha empresa da minha família, eles me colocaram lá no RH e eu aprendi com a vida. Empírico. É denegrindo? Lógico que não. Mas se você quiser que valorizem o que você faz, aí você vai atrás da certificação, que você vai se formar, né? Ter um diploma, vai ter um atestado de que você sabe fazer. A atitude, saber ser empático com os colaboradores, ter proatividade para sugerir melhorias no processo ou demonstrar resiliência diante de um conflito. Tá vendo que é da mesma coisa, é, jeitos, nuances diferentes da mesma coisa? Esse é o chá, né? Aí aqui, ó. Aí eu chego no conceito de competência, né? Ter competência para aprender a aprender passou a ser o diferencial entre as organizações. Essa competência está nas pessoas e elas expressam a competência, elas a expressam através do conhecimento, das habilidades e da atitude. Então, gerenciar pessoas é gerenciar suas competências. Finalmente, eu chego no conceito de gestão de competência. É o conceito certo? Não, é um dos conceitos, é um ponto de vista. Peguem outros, peguem do e-book, peguem outros para você formar o seu ou você copiar um deles, né? Gestão por competência, copiar botando a referência, viu? Pode ser definida como um método pelo qual os conhecimentos, as habilidades e as atitudes dos colaboradores de uma organização são devidamente rastreados, categorizados e desenvolvidos. Então, quando eu adoto o modelo de gestão por competência, eu adotei o modelo de gestão de performance, que a gestão de performance vai trazer a mensuração da competência de cada um, certo? Os tipos, né? Os tipos de competências. Humanas barra individual é o estoque potencial de cada pessoa, é o que cada pessoa tem. É dividido em técnicas e comportamentais. Técnicas é os diplomas e o que ele fez com o que aprendeu aqui para adquirir o diploma, né? São mais fáceis de mensurar. Porque eu posso dizer que Janailson é apto para trabalhar no DP, porque ele tem o curso de gestão de RH, porque ele tem cursos de TOTVs, de sistemas RM, SAP, de TOTVs, SAP, esses sistemas de DP, porque ele tem experiência comprovada na carteira, ou seja, ele sabe e ele sabe fazer, porque ele comprovou que sabe fazer, ele tem experiência lá comprovada, ele tem cursos de CLT, de normas trabalhistas, leis trabalhistas, é isso. E comportamental, saber ser, inteligência emocional, liderança, resiliência, ele entende tudo sobre normas trabalhistas e ele tem a maior paciência para explicar para os leigos. Ah, eu quero saber por que descontaram 6%. Por que descontaram esse valor aqui no meu salário, hein, Janais? Me diz aí, porque eu recebi menos do que ele me disseram que eu ia receber. Aí ele vai com toda a calma do mundo e diz assim: olha, é obrigação da lei trabalhista descontar 6% do seu salário para vale transporte. Aí ele explica lá.
É obrigação, lei trabalhista, que eu desconte uma porcentagem para o INSS. Estou fazendo a sua aposentadoria. É obrigação que eu recolha. Aí ele vai explicar com toda a paciência do face da terra. Porque ele tem uma competência comportamental para se estar no DP. Não é todo mundo, não, viu? Porque é cada pergunta. Só que eu sou a que pergunta, eu não sou a que responde. Eu já vou logo dizendo. E sobre as competências técnicas, sempre está se atualizando. Sempre renovando, porque não é o reaprender, né? Não é a ideia do reaprender sempre, sempre inovação e adaptação, então eu sempre estou me atualizando. As competências organizacionais é o DNA da empresa. Muito bem, Tassiana. Elas podem não, elas são básicas e essenciais e muitas vezes você vai encontrar esse termo em inglês, viu? Em provas, por exemplo. Core competências. Vou ler como português mesmo, que eu estou com sono e com preguiça de ler inglês. Então, é assim. As básicas, elas são operacionais e comuns a todos os concorrentes. Todas as empresas que adotam no mesmo ramo têm essas competências básicas porque elas estão nesse ramo. Então, se eu sou do ramo de restaurante, eu tenho competências básicas para isso, certo? Se eu sou chefe de cozinha, eu tenho a competência básica para ser um chefe de cozinha. E essenciais é a combinação única que diferencia a empresa, é o diferencial. É como as pessoas fazem e como elas querem fazer melhor. Aí ele deu, aí para ralar de Ramel é uma referência na área de administração. Eles falam muito sobre isso. E eles deram um exemplo, né? A competência essencial da Apple não é apenas hardware, não é apenas fazer o celular, o iPad, iPhone, aí qualquer coisa. Mas sua capacidade de integrar design, software e usabilidade. Porque eles estão sempre se tornando obsoletos. Eles mesmos se tornando obsoletos. Aí lançam o 14, o 15, o 16, o 1000, né? Então, eles envolvem conceito, eles envolvem status, né? O iPhone é como a Harley Davidson, a moto, que é infinitamente cara, mas é uma moto como outra qualquer. Não, professora, não diga isso. Ela é um conceito, um estilo de vida. Ela que se colocou esse atributo, ela que conquistou esse atributo. Mas é uma moto de duas rodas que leva o povo de um lado para o outro, né? Basicamente, ela é igual a todas as motos, mas ela tem uma competência essencial, né? Aí, partindo para o nosso fim, as competências organizacionais, elas são definidas a partir do planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico decide que essa empresa vai abrir duas filiais. O mesmo exemplo eu estou dando desde a primeira web. E aí o RH está lá. Aí ele entende que a empresa quer abrir duas filiais. Então, ela vai ter que multiplicar por dois as competências e o saber fazer da matriz, né? Aí ela vai mapear, então ela vai contratar as novas pessoas, ela vai ter que contratar novas pessoas, porque para a empresa abrir naquele determinado lugar, tem políticas locais e que dizem que tem que contratar gente da comunidade do entorno, gente, eu tenho que trazer benefícios para onde eu estou me instaurando. Então, eu vou contratar uma parte da população local, mas eu também posso promover gente da matriz. Então, eu vou mapear, identificar as competências existentes dos colaboradores, os gaps ou lacunas, né? Gaps e lacuna é a mesma coisa. É, porque se eu não tenho colaboradores com expertise, ou seja, com a competência básica, com a hard skill, com a qualificação para assumir a direção da matriz, eu vou ter que recrutar externamente. Mas se é só um gap, é só uma falta de treinamento, eu pego uma pessoa da matriz e faço a qualificação para ela assumir a direção. Então, é o RH que vai definir isso. Só que para ele definir de uma maneira justa, tem que fazer o mapeamento. E o mapeamento de competências começa com a definição das competências necessárias que estão alinhadas à estratégia da empresa. Digamos que ela não quer abrir um filial, ela só quer ser a líder no mercado onde ela atua. E hoje ela está em terceiro lugar no recall de marca. Ela quer ser a líder, né? Aí ela vai ter que mudar de atitude. Não tem como ela continuar fazendo a mesma coisa e mudar de posicionamento. Ela tem que mudar para poder mudar o resultado. Se eu quero ter resultados diferentes, eu tenho que mudar o que eu estou fazendo hoje.
os hábitos que eu tenho hoje. É a mesma teoria. Aí ela vai ter que ver o upgrade que ela tem que proporcionar para os seus colaboradores, porque eles têm que mudar de atitude. Aí eu vou lá para a T&D do RH, treinamento e desenvolvimento. Quais os treinamentos que Janailson, que Chamirla e que Su vão precisar para ter um desempenho diferente e fazer com que eu chegue no primeiro lugar, né? Aí a identificação, o diagnóstico, ó, a identificação das competências existentes também, né? Hoje, quais as competências que eu tenho, as que precisam de um upgrade, o diagnóstico desses upgrade, dessas lacunas para poder criar o PDI, que é o Projeto de Desenvolvimento Individual, e o plano em si, que é o PDI, ações para fechar esses gaps identificados. Quando não tem jeito, aí eu recruto externamente. Aí, isso é gerenciamento de carga. Tá vendo que está interligado? Professor, o que é que isso tem a ver com a administração estratégica? Estratégico está dizendo, quando eu digo estratégico, eu quero mudar quem eu sou hoje. Para mudar quem eu sou hoje, eu tenho que mudar como é que eu sou hoje, certo? Técnicas de mapeamento, entrevistas, as pessoas têm que dizer, se eu estou numa empresa, trabalhando no call center da empresa, mas eu tenho interesse de trabalhar no DP, eu tenho que dizer, que ninguém vai adivinhar. Eu tenho que chegar e dizer, ó, eu estou no call center, eu pretendo, estou estudando e eu quero muito trabalhar no DP. Porque no dia que surgir uma vaga, eu vou ser consultado. Então, entrevista, análise de documentos, observação para coletar dados e construir o perfil ideal e real dos colaboradores, né? Tudo começa no planejamento estratégico. Aí a gente vem para a integração com os processos de RH. A integração de quê, professora? Desse modelo de gestão por competências, desse modelo que veio, né, que é originada do mundo VUCA, do mundo BANI. No recrutamento e seleção, se eu considerar a gestão por competências, ao invés de buscar por diplomas, o foco é encontrar candidatos com o chá ideal para o cargo e a cultura da empresa. Eu não procuro só o conhecimento, eu procuro os outros três. Ah, professora, aí tira a chance de quem nunca teve a primeira chance. Não, eu posso considerar quem nunca teve a primeira chance. Se eu considerar a atitude dela, se é uma pessoa que quer aprender, que é ávida para aprender, e que eu identifico isso na entrevista, ela está dentro, né? Avaliação. Sabe onde é que eu recruto pessoas que podem não ter experiência, mas são ávidas para aprender? Nas faculdades. E não no barzinho. É na faculdade. As pessoas que têm essa atitude, elas estão estudando. A avaliação de desempenho. A avaliação se torna mais justa e objetiva, lógico, porque eu desenho indicadores de performance, pois se baseia na observação de comportamentos e resultados esperados, não em impressões subjetivas. Não porque eu vou com a cara dele, porque o meu santo bateu com o dele, então eu vou escolher ele. Não. Não é subjetivo. É muito descrito e esperado. E o T&D, que é o treinamento e desenvolvimento, são criados especialmente para fechar gaps de competências, garantindo que o investimento tenha um retorno claro e alinhado aos objetivos do negócio. Então, se eu identifico que aquele funcionário não é competente para continuar no DP, demitir é a última carta. Porque demitir é só custo, não traz benefício nenhum para a empresa, além de dar o atestado de incompetência de quem recrutou, de responsabilidade. Quando eu demito um funcionário, a responsabilidade é mais minha do que dele. Diz mais sobre mim, que sou o líder, do que sobre o funcionário que foi demitido. Ah, professora, mas ele roubou, mas ele matou, mas ele fez. Aí é uma questão de conduta, tá no AU. Ele está saindo porque ele fez uma escolha errada, né? Mas quando eu demito porque ele não sabe fazer, aí é mais responsabilidade minha, porque não fui eu não ensinei, né? E aí, como é que o RH, né? Qual é a resposta para o RH diante de todo esse contexto? Chama-se educação corporativa. Ela é a resposta do RH aos desafios dessa era do conhecimento, com a missão de formar e desenvolver talentos, promovendo a gestão do conhecimento dentro da organização. A andragogia está em alta, né? A universidade, a educação corporativa, ela considera a andragogia, que é a aprendizagem de adulto, é diferente da aprendizagem infantil.
autodirigida e baseada na experiência. Se nessa aula eu ficar só lendo para vocês slides de conteúdo, sem explicar lógica, sem dar exemplo, sem responder perguntas, não estava ninguém aqui, né? Eu tenho que falar algo que você pode transferir para a sua vida real e não algo ilusório. Gamificação, né? O uso de jogos, pontos, desafios, rankings para aumentar o engajamento e o aprendizado. A gestão por competência, ela traz a gestão de performance e a gestão de performance tem indicadores. Então, eu posso botar rankings para estimular, né? Eu posso propor desafios para você chegar mais rápido naquele indicador. É mais fácil, é mais tangível para mim. E também está coerente com todas as quatro gerações que estão dentro de uma empresa. Microlearning são conteúdos curtos, textos ou vídeos de 3 a 5 minutos para aprendizado rápido e no momento de necessidade. Quando você vai ver uma universidade corporativa, os cursos que tem lá, eles são rápidos, né? Eles têm até um conteúdo teórico bem extenso, mas eles têm, como no AVA da gente, a gente entra no e-book e tem aqueles vídeos de menos de 5 minutos. Ah, professora, o vídeo que eu achei hoje tem 5 minutos e 56 segundos, que seja. Aqueles vídeos rápidos, né? É microlearning que chama isso. E trilhas de aprendizagem que são percursos personalizados e flexíveis de desenvolvimento que misturam diferentes formatos de conteúdo. Lúdico, tem figurinhas, tem aquele jogo de tabuleiro que você vai seguir no caminho. É isso, trilha de aprendizagem. Quando eu mostro a trilha, qual é a trilha para você sair de estagiário, jovem aprendiz e chegar no ser CEO da empresa? Tem uma trilha. E ela se apresenta quando eu tenho um planejamento de carreira, de gestão de carreiras, né? Aí, aqui é Dave e o Wick, eu não sei pronunciar o nome desse moço. Papéis que o gestor de RH deve assumir para ser um profissional de alto impacto. Já passei 4 minutos da hora, mas eu estou terminando, viu? O que é que eu. Não adianta falar de gestão de competência, dizer que ela vai trazer um diferencial competitivo para você, porque se eu ensino as pessoas a melhorarem, é um diferencial competitivo, né? Porque ninguém vai copiar o querer daquela. O segredo está no ar. Ninguém vai copiar o querer daquela pessoa fazer cada vez melhor. Fui eu que conquistei. Então, qual o papel, né? O gestor do RH e o futuro diante de tudo isso? Para ser um profissional de alto impacto, ou seja, alta performance. Aquele profissional que as empresas ficam disputando. Então, esse senhor aqui, muito simpático, ele contribuiu muito com isso, né? Ele falou sobre a parceria estratégica, que é entender o negócio e traduzir em ações de RH que gerem valor. Eu dei o exemplo quando eu expliquei o plano, aquela pirâmide do estratégico, tátil e operacional. O gestor do RH está lá na equipe estratégia, ele está entendendo o negócio e o que é que a empresa quer ser. E ela vai traduzir isso em ações de como treinar e capacitar as pessoas. É um ativista confiável, ser agente de mudança, ou seja, para ele ser um agente de mudança, ele não pode ter medo de mudança. Então, ele tem que trabalhar primeiro nele ou nela, né? Construindo credibilidade de forma positiva. Como é que eu construo credibilidade de forma positiva? Desenvolvendo a minha inteligência emocional e espiritual. Expandindo a minha consciência primeiro, né? Porque isso aqui só se aprende com atitudes, não aprende com falatório. Desenvolvedor de capacidades organizacionais, construir uma cultura forte e de identidade. Se eu construo uma cultura de aprender a aprender, do fazer constante, eu estou construindo uma cultura forte de identidade. Porque a estrutura é frágil, mas as pessoas são fortes. Campeão de mudanças, facilitar transformações de forma sistêmica. Entenderam porque eu trouxe o pensamento sistêmico na primeira web? É tudo aquilo que a gente viu: contexto, relações, interações. Ó, Jails, aqui, ó. A gestão de competência é uma abordagem estratégica que visa alinhar as competências individuais dos colaboradores aos objetivos organizacionais. Exatamente. Como as competências direcionam a performance? Primeiro, elas dão a gestão de competência, né? A performance ela dá clareza nas expectativas. As competências oferecem um vocabulário objetivo para descrever o desempenho esperado. É uma meta, é algo muito que é fácil de entender.
Por exemplo, em vez de dizer seja mais proativo, que é muito subjetivo, a empresa pode definir a competência de como ela entende que você vai ser mais proativo. Produtividade com indicadores claros de comportamento e atitudes esperadas. Então, eu espero que você atinja essa meta, que você tenha esse comportamento, que você faça uma reunião por dia de 10 minutos. Eu digo o que eu espero para você ser produtivo, não é? A avaliação mais justa, a avaliação de desempenho, quando baseada em competências, foca tanto nos resultados alcançados, o que, quanto nos comportamentos demonstrados, o como, porque considera o chá. Isso evita a subjetividade e avalia o profissional de forma mais completa. E feedback direcionado se torna mais construtivo em vez de criticar. É a comunicação não violenta que a gente vai ver na outra web. Em vez de criticar um resultado, o gestor pode focar em quais competências precisam ser desenvolvidas para que o colaborador melhore sua performance futura. Então, eu não puno, eu não demito, eu ajudo ele a melhorar. Só se ele não quiser, ele não melhora, porque eu não consigo fazer, eu consigo ajudar. E o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, identifica a avaliação de performance, identifica lacunas, ou seja, gaps de competências. A partir daí, o PDI pode ser criado de forma estratégica para fechar esses gaps, utilizando as ferramentas da educação corporativa. Quais são? Microlearning, trilhas, etc. Games, né? Etc. Então, a performance, ou a gestão por competência, é a base para a gestão de performance. As competências, o chá, definem o que se espera de um colaborador, eita, enquanto a performance mede quão bem ele atinge esses objetivos. Em essência, a competência é o como o trabalho é feito e a performance é o que é entregue. Entendeu? Entenderam? E aí, pegando o chá de novo, aquela interseção sobre competência, para eu atingir alta performance, eu tenho que entender o que. Eu não falei de performance, eu não falei de indicadores, eu não falei de mensurar. Então, mensurando, o conhecimento contribui com a alta performance? Sim, 15%. O saber fazer contribui com a alta performance? Sim, 25%. Ah, professora, mas eu não cheguei nem na metade, porque é a atitude que contribui com 60%. Eu posso ser excelente aqui e aqui, mas eu não vou chegar nem na metade. E como chegar nesse 60, como conseguir, né, esse 60%? Como é que eu faço, professora? Porque se eu conseguir só os 60, eu já consigo ter alta performance. Consegue. Porque se você conseguir os 60, é porque esse pessoal que ajudou você a conseguir tem isso e tem isso. Aí é aqui que eu trago a inteligência espiritual. Se eu não olho para a inteligência espiritual, não é? Eu estou direcionando os esforços daqui, daqui, inteligência emocional e inteligência intelectual, desgovernadamente. Eu estou atirando para todos os lados. Agora, se eu considero a inteligência espiritual, eu direciono essas inteligências aqui para os 100%. Sabe como conseguir esses 60%? Eu vou dizer na próxima aula. Por isso que eu estou falando sobre isso desde o começo. Ok? Combinado? Tudo interligado, né, Tassiano? É verdade. Então, finalizei, viu? Minha Nossa Senhora. Deixa eu parar de gravar, porque vai ficar uma gravação de quase 2 aulas. Mas